Você está me assistindo em Nossa Casa é Viva e hoje nós vamos falar a respeito das fraldas de pano, comparando as marcas, falando a respeito de alguns problemas que você pode vir a encontrar. Vou falar também sobre os absorventes, enfim, se você tem alguma dúvida a respeito, com certeza será sanado aqui nesse vídeo, pois vai ser um vídeo com bastante informação, tá? Quando eu comecei a usar fraldas de pano, eu optei de comprar várias marcas diferentes, tá? Na verdade, uma marca em especial, eu comprei 10 fraldas, mas na verdade fazer isso é meio que uma roleta russa, porque se você não gosta daquela fralda durante o tempo, você vai ter que vender ela. Vai ter que não, né? Mas você vai de repente sentir vontade de vender, ou vai ter que ficar com elas, ou vai vender, vai perder dinheiro, bastante dinheiro, e assim, comprando várias pingadinho de várias marcas, com 4 ou 5 meses de uso, você já elege uma como a que você mais gosta, e aí você vai comprando dela, só dessa marca daí, né? Foi assim que eu fiz, pelo menos, e eu já vi relatos de várias mães que fazem assim, e que é bem bacana. Por quê? Porque as fraldas, elas têm algumas coisas que diferenciam entre as marcas, tá? Alguns detalhes. E aí vai depender muito da mãe também, né? Do que ela gosta, do que ela prioriza pro filho dela, pra criança, pro bebê. E também vai depender da anatomia do bebê, porque tem fraldas que são para bebês menores, né? A anatomia acaba sendo para bebê magrinho, e tem fraldas que se adaptam melhor em bebês gordinhos. Então, é legal você fazer isso para não acabar comprando tudo de uma marca só e de repente essa marca é legal, mas aí tem que ficar com algumas adaptações e acaba não sendo uma experiência bem positiva, tá? E aí o que aconteceu? Depois que eu escolhi uma marca, elegi, né? Na verdade elegi duas como as principais de uso pra mim. Eu peguei todas aquelas que eu havia comprado e fiz um lote em um grupo do Facebook, né? E aí vendi, tá? E isso é uma prática bem comum. E as mamães que estão lá nesses grupos, elas adoram, porque elas também buscam comprar de várias marcas para elas poderem tocar e decidir qual comprar, tá? Isso acontece também porque a gente não tem loja física, e se tiver, são pouquíssimas aí pelo Brasil, muitas cidades não tem. E aí a gente tem que sempre comprar online e a gente meio que compra no escuro, né? Porque a gente tem a mania de tocar pra saber como é que é, se é bom mesmo, se não é. Então hoje eu vou falar a respeito de todas as marcas que eu já experienciei. E aí vou falar também o que eu fiz nas adaptações daquelas que por algum motivo não deram certo com o meu bebê. Pra começar, as RNs, tá? Eu comprei de um desapego inclusive, que são a bebês ecológicos, tá? Elas se chamam pequenitas. E elas vêm com uma capa anti-vazamento, que no fim eu acabei vendendo antes até de chegar a vender esse lote, né? As capas, elas ficavam aqui no centro, elas são feitas de plástico e malha, e aí você coloca um absorvente e tal. Aquelas capas pra mim não funcionam muito bem, eu não sei. Eu acredito que é porque elas devem ser pra menina, e eu tive um menino, e aí não tive a felicidade de descobrir que aquilo era pra menina. Eu acredito que seja. Por quê? Porque as capas, elas ficam bem aqui no centro, né? E o piá tem o pipi na frente. E aí, se ele fizesse o xixi, sempre vazava. Ou se eu colocava a capa mais pra frente, daí quando ele fazia cocô, sempre vazava. E as capas, elas são justamente pra você, quando o bebê faz xixi, você tira ela, vai lavar a capa com o absorvente que estava dentro, e aí você pode reutilizar a parte de fora com uma outra capa anti-vazamento, ou então você pode usar esse como uma fralda de bolso, porque ela tem também a abertura para usar o absorvente aqui dentro. E
Então, no fim, as capas de vazamentos não me adaptei. E aí eu comecei a usar ela só como de bolso mesmo, e elas funcionaram super bem, bem bacana. Se eu não me engano, a maioria das RNs elas vão até 3,5 kg, e eu acho que isso é bem variável, porque vai depender mais até do tamanho da coxinha do bebê, da barriguinha, porque as fraldas elas vão... Você vai conseguindo usar elas ao longo até que, por algum motivo, ou na cintura ou na perninha não serve mais, tá? Então, o Aruan usou essa aqui até 1 mês e meio, alguma coisa do gênero. Foi bastantinho até. Aí até chegou um momento que na barriguinha ficou apertada. É legal que essa aqui, ela tem esse elastiquinho na perninha também, tá? Com os caseadinhos que você pode diminuir, caso o seu bebê for bem magrinho, né? Se nascer prematuro também. Aí, essas chinesinhas também são RN. Elas são mais simples um pouco, mas elas funcionam bem também. Você usa com absorvente dentro do bolso, igual. Elas são capinhas de pool e é igual. Aí você coloca o absorvente dentro do bolso, estica ele, põe lá dentro do bolso e lá dentro ele vai ficar nesse formato, né? E aí você veste o bebê, tá? Então essas aqui não tem segredo. Eu vou começar pelas chinesinhas. Então, no mercado chinês a gente encontra muitas marcas, muitas mesmo. Eu comprei algumas, assim, pra me experimentar, e porque são bem baratinhas. Tem algumas, né, que são bem baratinhas, e aí eu comprei umas baratinhas, outras mais caras, mas enfim. Essas mais baratinhas, normalmente você vai encontrar, elas têm uma fileira só em cima. Elas são legais, mas elas são mais utilizadas quando todas acabaram, estão todas molhadas, e aí quando chega na chinesinha você normalmente lembra, nossa, preciso lavar as fraldas. Porque elas vazam mais que as outras, tá? E por que elas vazam mais? Justamente por não ter essas duas carreirinhas aqui, tá? Mas aí o que nós fazemos, o que eu fiz, mas eu sei que muitas mães também fazem, pra que vaze menos, tá? Quando você vai trocar o bebê, coloca lá o absorvente dentro do bolso da fralda, normal, igual todas as outras. Elas vêm com pool anti-vazamento, é ótimo, o material é bem bom mesmo. A única coisa que vai mudar é o ajuste da perninha, tá? Que ele peca um pouco nisso. Então você coloca o bebê lá na fralda, adapta aqui na regulagem do tamanho, tá? No PMG é esses 3 botões da carreira do meio aqui. Você adapta aqui. E depois você adapta na barriguinha, tá? Aí fechou a fralda lá no bebê. Beleza. Aí você passa o dedinho aqui na lateral, nesse elástico da lateral, pra ver se tem algum furinho aqui, né? Se ele tá frouxo no bebê ou se tá bem justinho. Se tiver bem justinho, ótimo. Tá? A única coisa que vai acontecer, talvez, é algumas que saem essa parte aqui, ó, com o movimento do bebê, se o bebê é muito agitado, ela vai saindo aqui e daí o xixi vai vazar aqui em cima. Mas assim, se ela ficar bem apertadinho no bebê, não vai ter erro, vai ficar massa, ele vai usar de boa. Principalmente quando eles são pequenininhos, eles não se mexem muito e vai ser tranquilo, tá? Mas aí o que a gente pode fazer pra aumentar a segurança? Além de passar o dedinho aqui e ver se tá bem ajustado na perninha, é a gente usar essas fraldas aqui, as antigas fraldas de pano, tá? Só que tem um modo que eu uso que é bem prático, né? Não precisa de alfinete, não precisa de nada. Você simplesmente pega a fralda, tcharam, dobra ao meio, dobra ao meio novamente, e aí põe em cima da fralda. Coloca o bebê aqui, fecha aqui, eu sempre dou uma dobradinha e fecho no bebê. Ó, imagine que o bebê tá aqui, tá? Fecho no bebê. E aí venho com a capa,
soltar aqui pra conseguir mostrar. Venho com a capa. E aí fecho aqui, fecho lá. E aí por último passo o dedinho enfiando tudo que sobrou aqui da fraldinha na perninha pra dentro. E tcharam! Pronto. Pode ser que vá se acontecer do bebê fazer muito xixi, né, você acabar não trocando antes de vazar. Mas assim ele vai estar bem mais seguro. Você pode usar também outras fraldas mais grossas, tá? Mas quando o bebê é muito pequenininho, o ideal é essas, porque daí ele não vai ficar muito esturricado, ele vai ficar mais confortável. Deixa eu ver o que mais... Ah, tá. As chinesinhas, às vezes, algumas, essa aqui em especial, ela tem um elástico muito... não é solto, mas é flácido, tá? E o que acontece? Esse elástico que é flácido, e tem algumas outras marcas que isso também acontece, tem dois modos de resolucionar. Quando o bebê é muito magrinho, vai ficar com uma brecha na hora que você passar o dedo aqui ao redor da coxinha do bebê, pra ver se o elástico tá bem firminho, vai estar com uma sobra ali. E essa sobra vai vazar. Então o melhor é abrir aqui, tá? Você abre essa lateral, descostura, pega o elástico, diminui o elástico, dobra ele assim, ó. Dá um pontinho no elástico, solta o elástico e daí recostura aqui. Tudo isso com uma agulha você faz, tá? Um desmancha caseado, uma agulha e uma linha você faz. Ou, né, leva numa costureira e fala, ó, eu preciso que diminua esse elástico, e a costureira vai se virar e vai fazer. E também tem algumas fraldas que o elástico é bem vagabundo e aí às vezes precisa até substituir. E essa marca aqui é uma marca que vende bastante lá da China. E ela normalmente acontece isso. Ah, outra forma que às vezes eu usava essa fralda aqui pra não ter que costurar, fazer nada, e ela dava pra usar na boa também, é colocar o absorvente aqui dentro, usar ela no bebê, e aí eu pegava uma boa, tipo, eram as primeiras, depois de lavar, eram as primeiras que eu usava, assim, eu pegava uma boa e usava por cima dela, né, pegava aqui, já tinha fechado ela no bebê, aí pegava uma boa e fechava por cima. O volume vai ser bem pouco, porque essa que vai vir por cima, ela não tem volume nenhum. Então vai crescer um pouquinho, é claro, mas vai dar pra usar de boa, não vai vazar e é uma solução também. O legal é que ela sempre salva a nossa vida, tá? Eu, assim, agora só vou desfazer das chinesas mesmo, porque eu tô com outras melhores. Senão eu não me desfaria, né, obviamente. Então essas aqui, já que estamos falando de chinesas, essas aqui são chinesas também, que eu descobri e que eu amei. Eu tô até revendendo elas pra fazer um dinheiro por fora, assim, pra mim, né? Enfim. E... não vou vender meu peixe. Eu também não tô vendendo tantas, assim, né? Não tô comprando da China em caixas e caixas. É só um pouquinho. Mas eu tenho elas pra vender e é as que eu elegi pra usar. É as que eu tô usando hoje na Aruan. Eu tenho acho que 15 delas, dessa aqui. E eu sou suspeita de falar, eu amo, tá? Uma que eu até coloquei no lote duas novas pra essa mãe experimentar, tá? Porque pra mim são as melhores. Elas não estão com mancha alguma, elas estão como se tivesse zero. É incrível. O que eu percebo dela é que quando eu tiro o cocô, já não tem mancha. O que não acontece normalmente nas outras. As outras normalmente tem que deixar no sol pra sair a mancha. E essa aqui não. Sem falar que o tamanho dela é ótimo. Meu bebê é bem gordo. O Aruan é bem gordo. Algumas marcas
que tem aqui o motivo de eu estar desapegando é porque elas ficavam apertadas nele. Eu sei que agora ele vai começar... Agora não, né? Mas daqui uns meses ele vai começar a emagrecer um pouco, porque ele vai começar a se alimentar, a se mexer mais. Mas essas aqui ainda são as minhas preferidas. Então, eu acho elas perfeitas. Elas se adaptam bem em todas as circunstâncias. Elas têm essas duas carreirinhas aqui que são essenciais. Por quê? Porque essa primeira carreira de cima, ela vai adaptar na barriguinha. E essa de baixo aqui, ela é o que vai ajustar a perninha e vai evitar de ter o vazamento aqui nesse buraco aqui da perninha, no caso, né? Enfim. Tá, então... é isso que eu tenho pra dizer sobre elas. Ah, o único problema que eu tive com essas aqui é que algumas, não só dessa marca, mas eu tive outra marca que aconteceu também, soltou o elástico das costinhas. É simples também, não é nada muito difícil de solucionar. Simplesmente vem aqui pelo lado de dentro, tá? Dá um rasguinho, um cortinho bem pequenininho aqui, pega aquelas tesourinhas de unha, tá? Bem pequenininho, encontra o elástico, se for preciso, né? Uma agulha de crochê ou vai passando assim bem devagarzinho, ou um grampinho, alguma coisa que você consiga alcançar lá. Senão você vai ter que dar um outro cortinho bem no meio aqui. E aí, com um grampinho de cabelo você consegue enroscar o elástico e passar até o canto aqui. Aí quando chegar nesse canto você costura, dá o ponto, tá? Só isso. Foi a única coisa que me aconteceu com essa fralda até agora e eu tô simplesmente amando, tá? Essa aqui é uma chinesa também, que se chama Alva Baby. A Alva Baby foi a marca que, de princípio, eu encontrei a promoção na época que eu tava comprando e eu comprei as 10, tá? Que eu uso até hoje. Na verdade eu comprei 11, comprei 10 do modelo que eu vou mostrar ali. E uma dessa aqui, essa aqui é uma AIO. E o que é uma AIO? É uma tudo em um, tá? Uma all-in-one. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o absorvente vem costurado dentro da fralda. E por que isso é um problema pra mim? Porque aqui onde eu moro, às vezes, passa uma semana sem nem bater sol e não seca. Então, é um problema. E aí, essas capas, de modo algum, você pode colocar na máquina de secar. Então, você tem que esperar ela secar naturalmente. O que eu fazia pra melhorar o tempo de secagem? Eu virava ela do avesso, tá? Então, ela secava no varal, né? Dessa forma aqui, tá? Porque, na verdade, a parte de fora dessas fraldas e o suede, que é essa parte branquinha aqui, de todas as fraldas, quando sai da máquina de lavar, ele já tá quase seco. O que falta secar mesmo é os absorventes. E os absorventes, eles podem ir todos na máquina de secar. Só que quando tá embutido, não. Então, esse é o motivo pelo qual essa fralda não funcionou tão bem comigo, tá? Mas ela é ótima. Eu adoro. Vou falar sobre a Alva Baby. De princípio era a que eu tinha gostado mais, tá? Eu até tinha ficado feliz que tinha acertado. Não que hoje em dia eu tenha me arrependido, tá? Enfim, o que tem de ruim na Alva Baby? Não é bem algo que eu deixaria de usar por causa disso. Elas são bem feitas, não tem do que reclamar, tá? Se você escolher pela Alva Baby, elas são bem feitas. O que acontece? Esse elástico aqui do centro, esse aqui, ó, eu achava que, ai, que massa, ele deve parar mais o xixi e deve ser bem melhor do que as outras, né? Porque nenhuma outra tem. Na verdade, até hoje eu não conheci nenhuma outra marca que tem isso aqui. Deve existir, sim, mas a Alva Baby é a única que eu sei. Esse elástico, ele retém mais sujeira e é mais difícil de higienizar. Ele fica manchado às vezes. Tem várias
fraldas. Essa aqui não tá manchada, até porque eu deixei lá na lavanderia as outras que eu tenho pra mim poder lavar com água quente, né? E aí que tá, as capas, como a gente não pode lavar em água quente, tem que moderar na temperatura. E aí é um pouco mais difícil de tirar esse tipo de situação. Então ela é um pouquinho mais difícil de higienizar, tanto a parte do elástico aqui, ele fica até meio avermelhadinho, assim, alaranjado. E na hora de lavar, é que meu bebê ainda tá só na amamentação, tá? Então é aquele cocô bem pastoso. E aí a gente precisa tirar o cocô, né? E aí quando eu tô tirando o cocô, por ela ter buraco dos dois lados, o cocô escorre daqui e fica entrando dentro da fralda e vira... É um pouco mais difícil de higienizar, tá? Mas é uma beleza, ela funciona muito bem, eu adoro, no resto ela é ótima. Essa é a Alva Baby, tá? Ah, então, qual que é a diferença da Alva Baby ou da outra chinesa que eu mostrei anterior e essa, a de pano, né? Qual que é a diferença? Porque a de pano todos nós sabemos que também vem da China, né? Então, o que acontece? No meu ponto de vista é o tamanho, tá? Eu decidi me desapegar da de pano por causa disso também. Uma, porque daí a mãe já experiencia, eu já tô com bastante fralda mesmo. A mãe que comprou a lata, ela vai ter experiência de uma de pano, que eu acho que quase todas nós conhecemos e é lindo o site dele, é super atraente, e a gente sempre quer consumir da de pano. E, enfim, eu coloquei junto pra ela experienciar também. Até porque é bem parecido com a Anam Baby, que também é muito famosa, as pessoas falam muito, então você já vai poder ter a experiência da Anam Baby também. Só que qual é a diferença delas? Eu até já coloquei elas esticada e medi, assim. Ela é um pouco menor, tá? A de pano ela é um pouco menor que a Alva Baby. E a Alva Baby é do mesmo tamanho que essa outra chinesa que eu mencionei anteriormente, tá? E aí meu bebê é meio gordinho e coisa, e eu não acho que fica tão confortável nele. E esse é o mesmo motivo pelo qual eu me desapeguei das bolinhas de sabão. Tá, a bolinha de sabão ela é brasileira. Eu acredito sim, honestamente, que ela é fabricada aqui no Brasil, inclusive em Curitiba, tá? Até porque os modelos que elas são feitas bem diferente das chinesas no sentido de tecidos, tá? Eu já vou mencionar a respeito. E elas têm o mesmo tamanho, na verdade têm as mesmas características, elas têm o mesmo desenho, a modelagem é a mesma, tá? E as duas são ótimas. Só que não serve do jeito que eu gosto. Do jeito que essa mãe decidiu. A bolinha de sabão, ela é maravilhosa, tá? Ela tem lindas estampas, inclusive. A modelagem é boa, o acabamento é excelente. Não tenho o que falar delas. E eu decidi me desapegar pelo mesmo motivo da de pano, tá? Elas são ótimas. Se eu fosse a bolinha de sabão, a única coisa que eu mudaria, tá? Eu faria um pouquinho maior. Eu acho que é bom a gente dar esse feedback pras marcas, né? Então, eu faria um pouquinho maior. De repente eles até já ajustaram, porque já vai fazer um tempo aí que eu comprei deles, tá? E eu vi que eles estão com um estoque novo e tal, então pode ser que já tenha mudado. E aqui quando fecha, ela fecha assim. E fecha super bem, é super legal. Só que eu não sei o que a modelagem daquelas ali tem. Eu acho que na verdade essa parte aqui de trás é maior. E ela senta um pouco melhor na criança, assim. Teria que analisar a modelagem, tá? Mas eu acho ótima. Na verdade eu usei até o último minuto. Eu tô indo no correio amanhã, então eu usei até ontem, antes de ontem. Eu não sei se eles ainda têm isso, tá? Mas na época que eu comprei eles tinham 3 modelos, tá? Uma de suede, a outra de dry fit e uma outra de malha de algodão. A de dry fit, não tem o que falar, ótima, tudo certo, tá? Agora a de algodão, de princípio,
eu tinha achado super bacana e tal, daí depois que eu usei as primeiras vezes eu falei, meu Deus do céu, isso aí é o terrível, como é que eu vou fazer e tal. Daí eu descobri que o sol é maravilhoso, mais uma vez eu descobri que o sol é maravilhoso, e que o sol tira todas as manchas, tá? Então, quando ela sair da máquina, né, se tiver cocô nela, né, vai estar tudo amarelado e tal, vai sair amarelado da máquina depois da lavagem. E aí é só colocar de frente pro sol que a mancha vai com uma mágica embora, tá? Não se preocupe. Sério, é um milagre que acontece. Eu me surpreendi bastante quando isso aconteceu comigo. E é assim que é, tá? Então essas são as bolinhas de sabão, que são lindas, ó. Eu acho elas lindas, as estampas são maravilhosas. Tcharam! Então esse foi um pouco do pós-experiência, tá? Eu já tinha feito um vídeo das comparações das marcas, mas eu tava grávida, tava recebendo as fraldas, muitas dessas nem estavam comigo ainda, e nada como o pós-experiência, né? A gente aprende muito com o tempo, tá? Se eu pudesse dar uma dica, assim, é que lave sem sabão. Use bem pouco sabão, pelo menos, tá? Uma vez a cada 1 mês ou 2 meses, lave só as capas e daí lave os absorventes separado, tá? Então, sobre os absorventes eu não vou falar nada agora, mas sobre as fraldas é isso. Sempre que puder colocar o sol, vai ser maravilhoso, você vai ver que vai resolver todos os problemas. Quase todos, tá? Cheiro normalmente funciona com o sol, manchas funciona com o sol. Mas se você vê que é um cheiro forte, lava de novo, acrescenta um pouco de sabão ou uma colherzinha de Quiboa. E o que eu uso também às vezes é desinfetante, tá? Use ali uma colherzinha de desinfetante, também pode ajudar. Tem pessoas que usam água oxigenada, que também deve funcionar, e por aí vai uma lista de produtos. Mas eu uso isso, tá? Sabão normal. Tem alguns sabões que você vai ver que nem com roupa funciona, imagine com fralda, né? Então, se você acha que o seu sabão tá funcionando, muda de sabão, tá? Só que não aumente o número de sabão. Nunca esfregue nenhum tipo de sabão na fralda, tá? Sabonete, muito menos sabão em pedra, mesmo seja 100% natural, nunca faça isso. E é isso, qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui abaixo. Se inscreva no canal para receber mais atualizações. E nos conte também um pouco da sua experiência e, né, deixando aqui o seu relato também, tá bom? Até a próxima! Tchau!